Ora, para terminarmos o nosso serão, nós vamos apresentar-lhes, não é propriamente uma peça de teatro, nem uma encenação teatral, mas é uma leitura dramatizada de um conto do famoso Jean Rey. Jean Rey, como saberão, foi um famoso autor belga que escreveu inúmeras coisas, um autor que escreveu desde histórias de aventuras para jovens, histórias de viagens, a maior parte delas completamente inventadas, até contos fantásticos e contos de terror, coisas que oscilavam entre a ficção científica e o sobrenatural e o terror em geral. Para esta leitura de hoje, eu escolhi um conto que se chama La Vérité sur l'oncle Timotheus, ou seja, a verdade sobre o tio Timóteo. A peça tem duas partes, duas cenas separadas. A primeira cena passa-se em casa do tio Timóteo e as personagens são o tio Timóteo propriamente dito, que vai ser interpretado pelo meu amigo Fernando Serafim, aqui, não se vê nada. A tia Sinfrónia, mulher do tio Timóteo, e o sobrinho, que serei eu. Depois há uma segunda cena que terá lugar num hospital, junto da cama de um dos doentes do hospital. Lá chegaremos, espero que lhes agrade. Muito obrigado. Não estamos de acordo. Não estamos de acordo, Sr. Pertwee. Dick, meu querido sobrinho, espero que não estejas a ler um livro que não preste. São os poemas do Coleridge. É uma boa leitura. Quando era jovem, declamei The Ancient Mariner desse respeitável autor e obtive muito êxito. Timóteo, não te distraias do teu trabalho. Tens razão, minha amiga. Este trabalho é efetivamente importante. Sabe o que é que aquele pincel de barbear que dá pelo nome de Samuel Pertwee se propõe mandar imprimir nos anais turísticos do ano? A ilha de Staffa situa-se a 57 graus de latitude norte, a 16 milhas da ilha de Mull. Pertence ao grupo austral das Hébridas e é conhecida pela célebre Gruta de Fingal, nome que significa gruta que canta. Até aí concordo perfeitamente. Ou melhor, tenho uma objeção. Gruta melodiosa seria uma expressão mais apropriada, mais justa. Até ao ano de 1772, ninguém tinha posto um pé nessa ilha perdida e temida. E essa honra coube pela primeira vez a Joshua Banks, um dos companheiros de Cook, que fez dela uma descrição exata, mas um tanto assustadora. Ah, Sr. Pertwee, é aí que eu me insurjo. No ano de 1768, um marinheiro de excelente reputação desembarcou em Staffa e lá permaneceu 3 dias inteiros, durante os quais se dedicou a uma exploração muito minuciosa. Esse homem chamava-se Edward Hexam Forceville. Um pirata. Perdão, minha amiga, um corsário, possuidor de uma carta mandadeira assinada por Sua Majestade e cujo navio, o Red Sail, arvorava o pavilhão real. Mas pirata ou corsário, esse antepassado de respeitável memória foi um explorador corajoso. E a honra que esse pateta do Pertwee atribui a Joshua Banks, ao diabo esse nome vulgar, cabe-lhe a ele. Foi o primeiro a pisar o
temível sol da ilha Staffa, e eu posso prová-lo, de provas na mão, a quem quiser ouvir-me. Podem fumar os vossos cachimbos, mas não fiquem a beber e a conversar até altas horas. Pergunto a mim mesmo se ainda encontraria prazer na leitura de Coleridge. Para dizer a verdade, prefiro Southey, porque perdi o gosto pela ênfase. E, além disso, é a Bessie a sair da cozinha. Daqui a 5 minutos há de estar a ressonar como uma boneca mecânica. A tua tia já foi para o quarto. Fizeste o necessário à garrafa dela? Flor de laranjeira e uma pitada dupla. Claro, muito bem. Nem todos os canhões da armada acordariam. Acaba então o teu cachimbo e bebe um pouco de brandy, que está por trás do Contemporary Review de Strahan, na biblioteca. Precisa ainda de alguns minutos. Sinantropia. Sabes tu sobre o assunto? É o nome que se dá à doença desses malucos que se julgam transformados em cães. E que fazem esses malucos, como também dizes? Uivam à lua e, por vezes, quando estão de mau humor, mordem. Bom, acaba o cachimbo e bebe. É mesmo necessário que eu te acompanhe? Bem, sim e não. Dentro de meia hora estará um temporal enorme, porque o vento vem de Seals e não haverá viva alma na rua. Nesse caso, posso ficar aqui à espera. É certo que não me dás grande ajuda, mas eu esperava que com o tempo... Realmente, falta-me vontade. Pergunto-me como chegaste a saber, porque afinal de contas não és lá muito inteligente. Seja como for, eu sei. Pode ser que tenha sido essa a minha intenção, se não mesmo o meu gosto. Não, tu estavas na realidade mal encarado no dia, ou melhor, na noite em que... Até breve. Estarei de volta ao bater das 2 horas. Nem seria preciso tanto tempo para tratar da saúde ao grande turco, no seu palácio de não sei onde, no fim do mundo. E o velho Handringham mora a 2 passos. Andrigan. É o único indivíduo que eu saiba a padecer de sinantropia aguda, chegado à fase terminal. Devo-lhe algumas atenções. No tempo em que ele não se julgava um cão-lobo, era realmente um excelente homem e um vizinho honesto. Dito isto, pensarão certamente ter descoberto a verdade sobre o honrado Timóteo Forsyth, juiz adjudante da Justiça de Paz da mocidade do Western, autor de estimáveis panfletos de propaganda turística e de um estudo sobre as dendrites das montanhas da Químbria. Um assaltante noturno, talvez ao mesmo tempo um assassino. Ah, meus caros ignorantes, como estáis longe da formidável verdade. Há muito tempo, eu terminava brilhantes estudos de medicina em Londres. Já Harley Street me acenava com suas grandes promessas e o velho e famoso Dr. Dose, cujo saber e ciência raiavam sobre o mundo da medicina, resmungava. Sim, Ricardo Forceville poderá suceder quando tiver um pouco mais de idade. A minha tese de doutoramento, que infelizmente ficara incompleta, tinha o título bastante invulgar: A Vida Órfica e o Verdadeiro Conhecimento da Morte. Dose, que tinha lido as primeiras páginas, tinha lançado um olhar ameaçador, rosnando com a sua voz de velha fera. Com os diabos, meu jovem amigo, você arrisca-se a chegar às portas da mais perigosa das verdades. Com a sua unha amarelecida, endurecida pelo calcário, tinha raivosamente sublinhado a última frase escrita à mão: A morte é uma
material e inteligente, dotada de vontade e de personalidade. Espero que isto seja apenas uma frase profeta ou vidente, senão... Amanhã espero bem fundamentá-la com provas insuficientes. Forcefield, homem do diabo, lamento muito que isto não se passe no século XVI, porque então eu teria algo inefável de o arrastar diante dos juízes do Supremo Tribunal e o ver esfolado vivo e depois queimado em Tyburn, como o mais pérfido feiticeiro do mundo. Foi então que se deu a feia história. 2 anos na prisão de Pentonville, a sopa magra com lentilhas cinzentas, o grande número plantado com tinta gordurosa sobre a camisa de pele. Cheguei à casa dos meus tios uma noite, encharcado da chuva e com 2 selinhos no bolso. A tia Sinfrónia sentiu-se mal e por pouco que a Bessie Barkis se despedia. O tio Timóteo defendeu a minha causa tremendo. É o Forceville. É homem para fazer esquecer o passado. Eu tenho certas relações, certas influências. Tornei-me assim assistente no asilo de bricoleiros, onde ganhava 18 shillings por semana para ver as pessoas morrer e assinar as certidões de obras. Os seus últimos sofrimentos e o seu falecimento deixavam-me indiferente e não me interessei particularmente por qualquer doente. Até que a maca da polícia nos trouxe Jonathan Wakes. Era um homem estranho. Tinham-no encontrado nas docas, aconchegado entre bolas de algodão como um animal no seu refúgio. Não lhe descobrimos nenhum mal preciso. Mas estava a morrer. A vida escapava-se do seu corpo como água fugindo pela racha de um vaso. O diretor do asilo, que não era parvo de todo quando estava sóbrio, tinha abanado a feia cabeça e resmungado: sempre gostava de saber de que é que este danado filho da mãe vai morrer um dia destes. Cabe-te a ti descobrir, jovem Forceville. Eu cá desisto. Chegou assim a noite em que o Wakes entrou em agonia. Instalei-me à sua cabeceira e murmurei: todos os seus órgãos estão intactos. Nenhuma função vital está comprometida. E, no entanto, ele fina-se. De repente, a frase da minha famosa tese cantou na minha memória: a morte é uma manifestação material e inteligente, dotada de vontade e de personalidade. Soltei um grito de alegria selvagem: valha-me Deus! É a morte que não gosta dele. Crispando os punhos, gritei: agora nós! Nesse momento, ouvi um ligeiro ruído. Alguma coisa acabava de levantar na mesa do cabeceiro. O copo, repousado sobre ela, estremeceu e de repente caiu. Não me mexi. Pelo contrário, fingi que nos interessava da coisa. O Wakes, no seu leito, estava imóvel. Nesse momento, alguma coisa se moveu. Distinguia perfeitamente uma marca que se deslocava. O Wakes abriu de repente 2 olhos imensos, cheios de ouro. Foi nesse instante que dei um salto. Com a velocidade do relâmpago, a minha mão atirou-se sobre a forma invisível que ele estava e agarrei. Ah! Não, Dick! Não posso mais! Tu não! Tio Timóteo, serás tu? Somos sim. A morte? Sim. Dizer que o meu tio Timóteo Forceville me desvendou todo o segredo do seu ser, do seu poder, da sua missão, seria uma grande mentira. Apenas deu a entender algumas coisas e aquilo que fiquei a saber é ainda bem pouco, embora ultrapasse já de longe a mais clara e mais forte razão humana. Quando ele se incomoda pessoalmente, é que o caso o exige. Porque há homens que custam muito a morrer e que pouco se separa da imortalidade. Monstro polimorfo, na ubiquidade mais absoluta, Timóteo Forceville assiste ao mesmo tempo ao falecimento de um coolie de Xangai e de um índio crime do Grande Norte, escutando ainda com atenção as queixas de Mrs. Ruff, a quem o marido bate e deixa na miséria. Quais são as suas intenções ao levar-me por vezes aos locais dos seus deveres noturnos? Lentamente, e sem que eu saiba ainda como, ele inicia-me. Insinua no meu ser um estranho
sós e ele para por um momento de trabalhar nos seus prospectos de propaganda turística, convida-me a beber um copinho de brandy e chama-me a rir Senhor Ajudante da Morte. E Deus? Deve dizer-se deuses, visto que são muitos, e eles morrem, porque o tempo está contra eles. Mas e o tempo? Quando conheceres, já não haverá para ti mistério algum na criação. Mas, bem antes disso, havemos de nos ocupar desses deuses, quaisquer que eles sejam. Eles temem-nos muito, porque não temos qualquer esperança para lhes dar. Gostaria de colocar muitas outras perguntas, mas ele mergulha nas suas papeladas e pela enésima vez exclama: Aquele imbecil do Pantuí, a sua monografia sobre a boa cidade de Dumfries está cheia dos erros mais insolentes. Espero, entre outras coisas, que este conto de Jean Rey, revelando a personificação da morte no tio Timóteo. Aliás, se me derem só 2 minutos, eu gostaria de referir que esta ideia da morte personificada não é exclusiva do Jean Rey, provavelmente não será original dele. Inclusivamente, numa obra chamada Histórias Maravilhosas da Tradição Popular Portuguesa, que foi uma obra, foram as histórias compiladas pela Dona Ana de Castro Osório e publicadas em meados do século XX, há um conto chamado O Médico da Morte, em que, no fundo, a mesma ideia se pode encontrar. Muito resumidamente, é a história de um sujeito que vive muito mal e que vai para uma terra distante, vai para viajar à procura de melhor colocação para ganhar a vida. E acaba por ser tomado como empregado por um indivíduo que ele não conhece. E que durante o dia está em casa e à noite sai, sem que o criado saiba o que vai fazer. E à volta da casa ouvem-se pessoas a gemer e a lamentar-se. Quando chega ao fim do contrato, o criado é chamado pelo seu amo, que lhe diz: foste um bom criado, portanto tens aqui o dinheiro que combinámos, que te compete, e eu vou-te dar uma outra prenda. Tu vais para a tua terra e vais dizer que durante o tempo que estiveste fora estudaste medicina e que és agora médico. E, mestre, mas eu não sei nada de medicina. Não, mas não tem problema. Eu vou-te explicar. É que eu sou a morte, dizia o patrão. Eu sou a morte. E, portanto, quando fores chamado junto do doente, tu podes ver se eu lá estou ou não e mais ninguém me vê. E é muito simples. Se me vires à cabeceira do doente, o caso não tem remédio. Consolas a família, dás um analgésico qualquer e pouco mais que isso. Se me vires aos pés da cama, isso quer dizer que o caso não tem importância, então dás um remédio qualquer e garantes que aquilo passa ao fim de poucos dias e assim acontecerá. O homem não estava muito convencido, mas lá foi. Lá foi para a sua terra, lá se fez passar por médico e tudo se passou como o amo disse. E a sua fama, o seu prestígio foram crescendo graças à certeza com que ele fazia os seus diagnósticos. Quando ele dizia que o doente se curava, curava-se mesmo. E quando ele dizia que não havia remédio, não havia remédio mesmo. E tudo correu muito bem. Ele foi ganhando dinheiro com tudo isso.
Até que um dia foi chamado por uma família muito rica à cabeceira de um doente. E essa família, por ser muito rica, prometia-lhe uma verdadeira fortuna se ele conseguisse salvar o paciente. Sucedeu, porém, que ao entrar no quarto, viu o antigo patrão à cabeceira do doente e percebeu que não havia cura. Mas, ao mesmo tempo, custava-lhe perder a quantidade de dinheiro que lhe era oferecida se conseguisse salvar o doente. Então teve uma ideia. Virou o doente ao contrário, com a cabeça para os pés e os pés para a cabeceira. Assim, já o patrão ficou junto dos pés e pronto, ele receitou-lhe uma coisa qualquer e daí a poucos dias o homem estava curado. Simplesmente, logo a seguir, numa noite, apareceu-lhe o antigo patrão e disse: tu atraiçoaste-me, porque eu tinha-te dito como é que devias proceder e tu viraste o doente ao contrário e enganaste-me. E, portanto, vais morrer tu. Vais morrer tu. E ele disse: oh, mestre, estou muito arrependido, lamento muito, não era a minha intenção. Bom, eu sei que vou morrer, mas... mas não tens salvação. Vou-te levar comigo, vais morrer. Daqui a exatamente um mês, vais morrer. Bem, o homem tentou fugir, tentou sair por longe, e, a certa altura, foi apanhado pelo amo, que lhe disse: é agora, vais comigo. Ele disse: oh, amo, pois lá terá que ser, mas então faço só um último pedido. Deixa-me primeiro rezar uma oração. E quando eu rezar a oração, podes-me levar contigo. E a morte disse: pois sim, então dou-te esse último desejo, reza a oração e só depois é que eu te levo. O homem, quando ouviu isto, não rezou oração nenhuma e fugiu a 7 pés. É claro, como a morte tinha prometido que só o levaria depois de rezar a oração, não tendo ele rezado, não acontecia nada. E passaram-se mais uns tempos. E um dia ia ele pela estrada fora e viu o antigo patrão deitado na berma da estrada, com um ar muito sofredor, muito acabado e tal. Disse: oh, mestre, então estás aí nesse estado? Olha, pois vê lá, é a minha vez neste momento. Chegou a minha altura, agora vou eu desaparecer. Oh, mestre, mas isso é uma coisa terrível. Mas olha, eu vou rezar uma oração em tua intenção. Enfim, e assim fez. Rezou uma oração e, é claro, nessa altura a morte levantou-se e levou-o. Portanto, era esta a história que a dona Ana de Castro Osório recolheu da tradição portuguesa, que tem afinidades com esta que acabamos de interpretar, não é? Dada a personificação da morte. É isto. Resta-me, portanto, agradecer mais uma vez a presença de todos. Espero que se tenham divertido durante o nosso serão de hoje, que tenham gostado de cá estar e não se esqueçam que para o mês que vem há mais. Muito obrigado.